Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Marcos Gregório, com alegria, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou gravando esse vídeo, esta mensagem de voz, para desejar a você, querido, querida, príncipe e princesa do Senhor, um final de semana abençoado, um final de semana de milagres, de respostas, um final de semana de manifestações tremendas da bondade, do livramento, do socorro e, acima disso tudo, do favor e da cura do Senhor para a vida de todos nós. Na nossa breve reflexão de hoje, encorajando você para estarmos juntos no próximo domingo pela manhã e no próximo domingo à noite. Domingo pela manhã, o pastor Cléo Holanda continuará ministrando esta série de 4 mensagens, onde ele está falando sobre esse tema baseado em Filipenses 3,13, voltando a avançar. Depois de tudo isso que nós tivemos que lidar, enfrentar, depois de todas essas circunstâncias, está diante de nós o ano de 2022, um ano de grandes desafios, mas só tem um jeito, só tem uma saída. Se você, tanto quanto eu tanto quanto você, se nós quisermos fazer desse ano um ano singular, um ano poderoso, um ano tremendo, um ano fantástico na presença e cheio e repleto do favor e da bênção de Deus, só tem um caminho: voltar a avançar. No domingo à noite eu vou pregar a segunda e última mensagem, 7 características dos vencedores. No último domingo eu iniciei esta mensagem, fui até o item 4 e agora eu já tenho umas 4, não é mais 7, agora são 8 e nós vamos estar ministrando as outras 4. E hoje eu quero só fazer uma introdução rápida aonde o Espírito Santo está começando a nos levar dentro desta visão de vencedores, de mais que vencedores. E eu quero chamar a sua atenção. Eu vou usar um texto que está em 2 Coríntios, na carta que o apóstolo Paulo escreve, a segunda carta à igreja de Coríntios. O capítulo é o de número 5 e o verso é o de número 7. Paulo fala uma coisa na instrumentalidade do Espírito Santo fantástica. Ele diz assim: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E o Espírito Santo me lembrou em primeiro lugar e me levou a um texto fantástico do Antigo Testamento. No capítulo 6, eu vou ler apenas o verso de número 16. Samaria está cercada, está em guerra com Ben-Hadad, rei da Síria. E Deus, nesse momento, ainda que aquele momento não fosse um momento como o que nós estamos vivendo, que é o momento da graça, que é o momento onde o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que pedirem, que buscarem, que se colocarem, como está a palavra do Senhor em Atos 1:8, quando o Senhor diz: e recebereis poder ao descer sobre vós. Naquela época, algumas pessoas, para propósitos específicos, eram cheias do Espírito Santo. E o profeta Eliseu foi uma dessas pessoas que Deus levantou e o encheu do Espírito Santo. Pastor Marcos Gregório, mas o que isso tem a ver com 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, onde está escrito: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Esse texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 13, mas eu vou ler apenas nessa introdução, nessa rápida mensagem, o versículo de número 16, tá certo? Acontece uma coisa tremenda. Deus, através do Espírito Santo, derramado sobre o profeta Eliseu, ele traz uma visão espiritual, um dom para o profeta, não apenas de cura, não apenas de milagres, de sinais e maravilhas, mas
ele tem os seus olhos abertos para ver, para enxergar o que está acontecendo no reino do Espírito. O discípulo, o moço, o servo, a pessoa que estava trabalhando com o profeta Eliseu, diz o texto, ele acorda bem cedo. Estou em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 13. Ben-Hadad faz uma reunião porque ele desconfia que tem um traidor no meio deles. Até que alguém se levanta e diz, não, meu senhor, o rei, não há traição ou não há traidor no nosso meio. O que acontece é que tem um profeta chamado Eliseu, que ele revela ao rei de Israel aquilo que meu senhor intenta fazer. E aí ele manda um grupo de 50 soldados para matar, para prender, para decapitar o profeta Eliseu. E o seu moço, seu discípulo, ele acorda bem cedo, diz o texto, e quando ele levanta os olhos, ele enxerga que há um cerco por aqueles soldados que Ben-Hadad havia enviado para matar, para decapitar, para prender, para causar algum tipo de dano ao profeta de Deus, como se fosse possível um reles mortal como eu, como você, poder agir de maneira que paralisasse a ação de Deus, a palavra de Deus, os compromissos e as promessas do Senhor para com o seu povo. E quando o moço olha, ele vê, e agora? Meu Senhor, e agora como é que vai ser? Estamos fritos, estamos arruinados, estamos travados, nossa vida complicou, porque observa o que o inimigo fez. O inimigo nos cercou, é muita gente que ele trouxe e nós não temos saída. Por isso o texto, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Pelo que vemos, é mais um ano de dor. Pelo que vemos, é mais um ano de pandemia. Pelo que vemos, é mais um ano sem recursos, é mais um ano travado, é mais um ano desempregado. Pelo que vemos, é mais um ano de dificuldade. Porém, nós, filhos de Deus, povo de Deus, aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aleluia. Nós não andamos pelo que os nossos ouvidos escutam, pelo que os informes econômicos dizem, nós não andamos pelo que estamos vendo, pelo que vemos, hospitais, emergências, os repórteres, os jornais, dando só notícia ruim. Mas eu me nego a aceitar que essa notícia dirija a minha vida. Mas eu quero que você entenda isso. Como é que o Senhor pode trazer esta palavra, compartilhar isso conosco? Porque eu não ando pelo que eu vejo. Porque apesar da luta, da adversidade, que eu não posso e não nego, não sou um negacionista do vento contrário, eu ando por fé. Você anda por fé. O texto diz que o homem de Deus se levantou e vem até o moço. Por quê? Porque no seu espírito ele percebe que há uma adversidade, que há uma situação difícil, que há alguma coisa que não está indo bem. E é tremendo observar que ele coloca uma das mãos sobre a cabeça deste moço e ora: Senhor, peço-te que abra-lhes os olhos. É isso que nós vamos ministrar esse final de semana. Verso 17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E é fantástico essa leitura. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere,
peço-te esta gente de cegueira, conforme a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas o senhor falou tanto do verso 16 e eu propositalmente saltei para o 17 e 18 para ler o texto no final. E ele disse: não temas, não temas os informes econômicos, não temas tudo que está diante dos teus olhos, toda a porta fechada, todo diagnóstico complicado, complicador, difícil, não temas, mas são os que estão conosco do que aqueles que têm aberto os seus lábios, a sua boca, para declarar apenas má notícia. Mas não seria uma maluquice não abraçar o que estamos vendo e passando? Seria uma maluquice, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Beijo no seu coração. Domingo, 19 horas, nós vamos estar ministrando, compartilhando e profetizando esta palavra, a manifestação dela sobre a sua vida, sobre a nossa, a sua, minha casa, família. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a vida de todos nós, em nome de Jesus.